Olá, eu sou Murilo Bortolozzi, sou aluno do curso de Bacharelado em Música, modalidade EAD, pela UNIS, e vou falar para vocês um pouco sobre o canto coral, complementando o trabalho médico convencional. Eu sou médico aqui no sul de Minas e vou falar para vocês um pouco da minha experiência nesse campo. Estamos na 8ª semana da EAD e o nosso trabalho é o canto coral complementando o tratamento médico convencional. Então, eu vou falar alguns desses tópicos rapidamente para que nós tenhamos conhecimento sobre o tema que nós estamos apresentando. Alguns dos objetivos que nós temos é o de divulgar alguns dos efeitos da atividade do canto coral dentro da área da saúde. Nós não vamos entrar no tema da musicoterapia, mas sim sobre os efeitos da atividade do canto em grupo, do canto coral. Estimular o conhecimento da atividade de cantar mais do que uma arte e mais do que a sua atividade cultural. Fazer com que a gente conheça um pouquinho a importância do regente de coro. Além do seu papel técnico, do seu papel de liderança de grupo, ele passa a ter responsabilidade também como um fomentador e sustentador dos benefícios terapêuticos que o canto coral proporciona. Vamos conhecer alguns exemplos que existem mundo afora, reconhecer aí o canto coral como possibilidade de arsenal terapêutico e propor a sua inclusão, a viabilidade da sua inclusão como atividade nos sistemas de saúde. Então, fazendo um resumo muito sucinto mesmo sobre as bases fisiológicas, existem muitos estudos científicos mundo afora, no campo do canto coral, relacionando os seus efeitos com a saúde. Basicamente, ele interfere e melhora o padrão respiratório, melhora o tônus muscular, não só do aparelho fonador, mas também como do arcabouço torácico, melhora a pressão arterial, ele estimula uma tendência a uma equalização do ritmo cardíaco entre os integrantes que estão no ensaio. Já existem muitos estudos mostrando a flutuação do cortisol, a dosagem de cortisol, ela diminui durante o ensaio e ela aumenta durante uma apresentação coral. A secreção de oxitocina na saliva também flutua, ela parece diminuir bastante durante o ensaio. Existe um aumento da testosterona na sua aferição na saliva, nos integrantes que que se iniciam na atividade do canto coral. Existe um aumento da secreção de imunoglobulina A e uma ativação do sistema imunológico inespecífico. Parece que existe uma oxigenação tecidual sustentada. Foi observado o efeito na atividade mitocondrial várias horas após os ensaios. A glândula pineal tem um fator e um papel preponderante sobre a atividade benéfica da saúde, uma vez que ela coordena a secreção de vários neurotransmissores e parece ser estimulada muito mais do que pelo efeito do estímulo auditivo, mas também por um estímulo mecânico, ocasionado pela vibração das cordas vocais, ocasionando uma vibração do palato e ali na coluna d'água, exatamente na região onde a glândula pineal está localizada. Nós sabemos que o canto coral estimula o centro de recompensa, ele aumenta o limiar da dor e diminui o estímulo dos receptores da dor. E tudo isso ocorre em parte por um fenômeno de espelhamento e a permissão da ressonância, que é um detalhe que nós vamos conversar daqui a pouquinho. O canto coral ele estimula a socialização, a autossuperação, a melhoria da qualidade de vida e a formação e acionamento dos centros de memória, como existem vários experimentos mundo afora. Alguns desses experimentos eu sintetizei nesses exemplos aqui, que é o Music and Memory, o Singing for the Brain, da Sociedade de Alzheimer do Reino Unido, o Playing for Change, o Choir, e não posso deixar de citar, obviamente, os efeitos impressionantes que nós temos observados, tanto para os coralistas quanto para o público que nos assiste nos concertos sociais do Festival Nacional Cantáguas, que ocorre em São Lourenço todos os anos. Isso são exemplos básicos que acontecem quando a gente se depara nesse campo. Na experiência de consultório, isso foi mesclando a experiência de clínica médica, a experiência em imageamento na medicina nuclear, na cintigrafia, no ultrassom, o estudo da música, o estudo da regência coral e a participação direta nos eventos culturais, como festivais de música, além da direção dos eventos culturais que acontecem na nossa cidade. E isso, acompanhando esses pacientes, não só pacientes, mas como integrantes do canto coral em geral, a gente tem observado que alguns itens são muito importantes. O fenômeno de ressonância ele é real, ele é observado na prática, inclusive, e parece que as pessoas se permitem mais quanto mais elas
participam da atividade do canto coral. Isso acontece porque o cérebro tem uma tendência a copiar, a se espelhar em alguém ou em alguma outra situação que parece ser mais real ou mais correta. E esse espelhamento permite que o cérebro vá reconhecendo o registro tonal adequado, e eu tenho observado ao longo desses anos todos que muitas pessoas que eram inicialmente, entre aspas, desafinadas, tornaram-se bons cantores. E com essa atividade a gente consegue um desfocamento dirigido do pensamento e dos fenômenos fisiológicos de determinadas patologias. A gente consegue fazer com que a pessoa ponha um foco, ela concentre o seu foco na atividade do canto coral, permitindo que esses efeitos benéficos que a gente viu ali nas bases fisiológicas aconteçam de forma mais intensa. O uso de idiomas, de cantar em várias línguas diferentes e em grupo, é um estímulo muito interessante, nós podemos conversar depois detalhadamente sobre isso. A diversificação dos tipos de encontros parece que tem um efeito mais duradouro no que a gente vai encontrando, e a participação em apresentações informais e formais, ela oferece diversas maneiras da pessoa buscar esses efeitos terapêuticos, uma vez que esse fenômeno da autossuperação acontece cada vez mais frequentemente. A gente propõe que o canto coral seja reconhecido como uma terapêutica, uma prática complementar. O regente de coro, ele exerce várias funções como regente mesmo, como técnico, como músico, como líder, como sustentador de atividade social, e ele passa a ter agora uma responsabilidade, que é de sustentar os efeitos salutares que o canto coral apresenta, né? E a gente pede que isso seja reconhecido dessa forma, para que essa proposta que a gente está colocando aqui agora seja desenvolvida. Alguns anos atrás, em alguns debates em que nós tivemos a oportunidade de defender o uso das práticas complementares no Sistema Único de Saúde, desde que isso tenha um embasamento científico, de que haja um treinamento e uma formação adequados, nós podemos incluir o canto coral como uma atividade terapêutica também nos sistemas de saúde, não só no sistema público, mas também como arsenal terapêutico no sistema privado. Então, a gente deixa aqui alguma bibliografia, depois esse material pode ficar disponibilizado, e a gente se coloca aí à disposição para quem quiser mais detalhes e discutir bastante esse assunto. Então, muito obrigado para quem quiser entrar em contato. Essa foi uma ótima oportunidade e a gente se sente muito agraciado. Muito obrigado, até breve.